a imoralidade sexual. O que é imoralidade e quando acontece a imoralidade? Porque às vezes as pessoas têm a dificuldade, às vezes sabem o que é também e não vê quando ela acontece. Então traz pra gente aí um esclarecimento sobre isso. É interessante a gente conversar sobre isso e na igreja, né, para o povo cristão, justamente para mostrar a beleza e o encanto que é uma intimidade que foi projetada por Deus. Porque o diabo pegou uma das coisas mais prazerosas da vida a nível de alma e carne, que é o sexo, e distorceu e criou a imoralidade sexual. Então a imoralidade sexual é tudo aquilo que foge de princípio bíblico, que é um princípio diabólico para destruir casal e destruir família. Ou seja, a falta de informação tem Total. sido um instrumento destruidor de Satanás. Olha que interessante, Isso é muito que sério. fala em 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete. Fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então a Bíblia já traz essa clareza. É pecado. E se é pecado, não pode. E aqui a gente entra na questão, o que eu posso, o que eu não posso, como é que é? Uma vez o paciente falou com a gente assim, esse negócio de sexo e Deus não combina. Ué? Quem criou o sexo foi Deus. Mas acaba que por conta desse tabu, a pessoa acha que Deus não mexe com sexo. Quem mexeu com sexo foi o diabo. É isso aí. E não tem nada a ver, falta de esclarecimento. Deus foi tão maravilhoso com a gente que quando ele colocou multiplicai-vos, ele nos deu a bênção do prazer. Porque o animal cruza, multiplica sem prazer. Nós multiplicamos com prazer. Ou seja, a necessidade biológica. Então olha que maravilhoso. Então o que é imoralidade sexual? É todo projeto que não é de Deus, que distorce a sexualidade, trazendo luta e destruição para o casamento. Imoralidade sexual é tudo que é contra a palavra. Tudo que fere. E olha que interessante, Hebreus 13:4 fala o seguinte: digno de todos seja o matrimônio. Deus coloca o matrimônio no pedestal lá em cima. É o que a gente está conversando hoje, né, amor? Uma das coisas mais importantes para Deus é o casamento. E aí vem, digno de honra entre todos é o matrimônio, vírgula, bem como o leite sem mácula. Deus está falando, o casamento é a instituição mais sagrada que existe, Sim. assim como o sexo. Puro. Ponto e vírgula. Pois Deus julgará os adúlteros e os devassos, ou os impuros. Então, olha como é que Deus já traz o matrimônio e o sexo como uma bênção, como algo que está no topo. Porque se eu tenho um casamento sólido, sustentado na rocha, dentro de um princípio cristão, eu vou ter filhos o quê? Abençoados. Eu gosto muito quando o pastor José fala que quando o ladrão chega na sua casa, ele quebra o cadeado, mas ele não quer o cadeado, ele quer o que está lá dentro. Nós somos o cadeado, mas ele quer nossos filhos. Porque quando o casal cai, o filho vem de bandeja. Então, e quais que são uma das principais quedas que tem? Imoralidade sexual, pornografia, que em toda a igreja, adultério, fornicação, e nós vamos falar sobre isso. Isso é importante falar, porque quando a gente fala que imoralidade sexual é tudo aquilo que é contra, né, a verdadeira sexualidade, aquilo que Deus criou, às vezes é importante a gente ressaltar o que é a sexualidade que Deus criou, né? O que é a sexualidade que Deus criou? Porque as pessoas ficam vendidas com isso. Porque entra às vezes num casamento cristão, mas sem saber como que Deus criou isso, de fato, como o pastor falou, para ser prazeroso, que é biológico, mas é para ser também prazeroso, né? Isso é algo importante. A gente tem que entender que Deus fez o matrimônio quando ele fala, né? Digno de honra seja o casamento sobre todas as coisas. É sobre tudo. A honra tem que ser dada a esse casamento. Então, o que acontece? As pessoas não entendem a ordem que casamento é prioridade. E casamento é prioridade para Deus. Então, as pessoas fazem o quê? Principalmente com a vida sexual. As pessoas deixam a vida sexual de lado. E o sexo, ele é o termômetro do casamento. Se o casamento está indo bem, o sexo acontece e o sexo vai bem. Agora, se já não está tendo cama, consequentemente, fora dela, também não está legal. A gente vê casais não tendo o conhecimento do que pode, do que não pode, coloca o casamento não como prioridade. E o que Satanás vem? Satanás vem e mexe. Ele bagunça para que o seu casamento não seja prioridade. A palavra de Deus fala que primeiro é o matrimônio, depois é o leito, né? O leito sem mácula. O que acontece? Hoje em dia, os casais querem fazer o quê? Test drive. Primeiro o leito, depois o matrimônio. Ah, não. Não, isso não acontece. E começa o quê? A inverter essa ordem. Começa a mexer nas questões das prioridades.